Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tio do HTML, eu sou Marcelo. Neste vídeo, nós iremos aprender a trabalhar com a propriedade Position. Com esta propriedade, nós iremos entender como é que funciona o Position Absolute. E como resultado, nós iremos aplicar um ícone de imagem, o ícone do WhatsApp, em uma página HTML. A página que nós iremos utilizar é a página que foi criada no vídeo anterior, onde nós colocamos um background, uma imagem de fundo, em uma página HTML. Então fique até o final. E se você gosta desse tipo de conteúdo, ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu comentário e o seu like. Ok? Então vamos lá? Uma dica importante. Quando nós trabalhamos com a propriedade Position, nós conseguimos trabalhar com a lateralidade da janela ou de algum outro elemento HTML. A lateralidade diz respeito às bases superior, o topo, a lateral esquerda, a base inferior e a lateral direita, ou da janela, do próprio body, da janela do browser, do navegador, ou de algum outro elemento que você esteja estilizando. Muito bem, pessoal, vou explicar um pouquinho do que nós temos aqui na nossa janela. Eu tenho aqui startado pelo Live Server o navegador que está estilizando este conteúdo, que é um man que está com um ID pai e uma div com ID de filho do man. Ou seja, eu tenho um elemento pai e aqui eu tenho um elemento filho. Nós temos aqui o CSS, aqui é apenas reset, um CSS para o body, eu apliquei apenas um display flex e dei uma dimensão para que eu pudesse centralizar este elemento aqui. O man, um background, a borda e também uma dimensão para ele ter uma forma quadrática. O elemento filho, que é apenas a div, também fiz as mesmas dimensões de largura e altura para ter uma forma quadrática e apenas um background, que é este aqui, para que a gente pudesse identificar ele no elemento pai, que é o próprio man. Suponha, por exemplo, que o man seja o body. Tudo que nós aplicarmos aqui vai ser completamente aplicável também em body ou qualquer outro elemento HTML. Muito bem, eu quero então fazer com que este elemento ele seja posicionado em qualquer lateral do elemento pai. Por exemplo, eu tenho ele aqui no topo, mas eu quero, por exemplo, trazer ele para a base inferior, ou então levá-lo para a lateral direita. Para que eu possa fazer isso, eu utilizo algumas propriedades do CSS. Posso utilizar o Position. Você poderia se perguntar, eu não poderia fazer isso também com o Flexbox? Sim, se você quer apenas fazer um alinhamento de algum outro elemento com o Flexbox, você também consegue. Acontece que o Position vai permitir que você faça algumas estilizações que com o Flexbox você não iria conseguir, como por exemplo, deixar um elemento flutuando em uma página. Embora este não seja o caso, hoje nós iremos fazer uma aplicação que vai considerar essa possibilidade de deixar um elemento fixo em uma determinada lateral, para que quando o usuário rolar a página, o elemento fique onde está. Embora hoje não seja este foco, em algum momento nós iremos ver como que isso é possível. Mas bem, voltando. Para que este elemento aqui ele tenha uma classificação ou uma propriedade absoluta, então eu preciso vir até o CSS e colocar Position Absolute. Quando eu referencio um elemento como Position Absolute, eu então consigo utilizar outras propriedades CSS, como por exemplo o topo, a lateral direita, a lateral esquerda e a base inferior. Veja que estas propriedades elas só são possíveis serem utilizadas quando você define o Position como uma propriedade do CSS. Vamos então pedir para que o nosso elemento filho ele venha para a base inferior do elemento pai. Então eu tenho que trabalhar com a propriedade bottom. Bottom, ok. Já que eu quero que ele vá para o final, eu vou colocar então bottom 0. E perceba o que vai acontecer. Notaram que o elemento ele saiu da dimensão, ou melhor, da região do elemento pai, do man, ele veio para a base inferior do navegador?
Por que ocorre isso? Então vamos lá. Isso ocorre porque quando você define um elemento como position absolute, ele vai procurar o elemento position relativo mais próximo. Como eu não defini que o elemento pi é um position relativo, ele foi então se direcionar ou se posicionar para o elemento mais próximo com uma propriedade position relative, que pode ser então o buddy. O que nós temos que fazer então? Dizer que o nosso man, ele também tem um position relative. Automaticamente, ao fazer isso, você percebeu que o nosso elemento filho foi para a base inferior do elemento pi. E agora eu consigo condicionar ele em qualquer uma das laterais do elemento pi. Por exemplo, vamos colocar para a direita 0. Se eu quiser colocar aqui uma proporção em pixels, ele vai se afastar, o que eu colocar em pixel, indo para a lateral esquerda. Mas é porque ele começa a se afastar da lateral direita, conforme eu vou posicionando aqui o valor. Vou colocar, por exemplo, 50 pixels. Pronto. Então, foi aplicado 50 pixels da direita para a esquerda. Acontece a mesma coisa se eu mudar para a esquerda. E se eu quiser então posicionar ele aqui na lateral direita, na base inferior, então eu vou colocar novamente a direita na base inferior. Vou colocar 50 pixels também. Pronto. Veja, eu posicionei um elemento de forma absoluta em alguma região do elemento pi. Agora fica fácil nós aplicarmos isso na página HTML que foi criada no vídeo passado. No vídeo anterior, nós criamos uma página que iria conter uma imagem como background. E este então foi o resultado. E eu também gostaria de aproveitar e agradecer um inscrito do canal, o Eduardo Gomes, porque ele identificou apenas um erro que foi cometido na hora que eu estava codificando. Vou mostrar e corrigir já. No momento que eu estava codificando, eu coloquei margem 0, padding 0 e box size 0. Não, 0 não é uma propriedade, ou melhor, não é um valor de parâmetro para box size. O correto é o border box. Muito bem? Muito obrigado, Eduardo. Ok, então agora nós vamos posicionar o nosso ícone de WhatsApp na base inferior, na lateral direita do nosso navegador. Ou seja, eu quero que o ícone apareça aqui nessa região e aqui fique. Eu vou criar um elemento pi, colocar uma div aqui. Div, e vou chamar essa div, vou colocar uma classe, chamar de content WhatsApp. Opa! Joia. E esta div irá conter a imagem que irá carregar o ícone do WhatsApp. Então, img. Essa imagem já está no meu diretório. Eu vou deixar o link dessa imagem para que vocês possam baixar na descrição. E mais uma vez, pessoal, se você é novo no canal, gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like e o seu comentário. E também deixe a sua sugestão. Você já fez isso ou já tentou fazer isso alguma vez e não deu certo? Está aproveitando o conteúdo? Então, deixa aí também nos comentários. Vou também colocar um ID para essa imagem para que eu possa estipular, para que eu possa estilizar o nosso ícone. Vou chamar de figure WhatsApp. Pronto. Eu vou dar as mesmas dimensões tanto para o content como para a imagem. Então eu vou colocar assim: class, content WhatsApp.
Faltou fechar aqui. Ok. Eu vou colocar uma dimensão quadrática, ou seja, eles vão ficar na mesma proporção. Vamos ver como é que está a nossa página. Vou atualizar. Ok, a imagem já apareceu aqui. Nós queremos trazê-la para cá. Então veja, eu vou aplicar a mesma dimensão de largura e altura tanto para o Content WhatsApp como para o Figure WhatsApp. Width. Vou colocar aqui mais ou menos 80 pixels para a largura e altura. Vamos ver como é que ficou lá. Atualiza. Legal, posso até diminuir um pouco mais. Vou colocar 60 pixels. Muito bem. Joia. Agora eu vou posicionar o nosso elemento de WhatsApp aqui na parte inferior, na lateral direita do nosso navegador. Então, se eu quero que ele vá para a direita, vamos colocar mais ou menos 30 pixels, ok? Então, está aqui. Agora eu preciso trazer ele para a base inferior. Então, agora, bora, 30 pixels. Salvo, atualizo a página e pronto. O nosso ícone de WhatsApp está posicionado exatamente onde eu desejo. Você pode colocar um pouco mais para baixo, um pouco mais para a lateral, sem problema algum. E se você está se perguntando onde é que eu coloquei o Position Relative, eu não coloquei em lugar algum. E por quê? Porque eu estou trabalhando diretamente dentro do Buddy. Então eu não preciso colocar um Position Relative no Buddy. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você, novamente, digo, não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, ative as notificações e muito obrigado. Até mais e até o próximo vídeo.